Professor Jaime, com relação ainda a essa questão de se buscar uma saúde perfeita, muita gente quer também, lógico, viver mais, a longevidade que é buscada por tanta gente, né? Nós conversávamos a respeito de um povo que não conhecia nenhum tipo de vacina, que era o povo Hunza. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse assunto, para quem está nos acompanhando, porque esse fato deles não tomarem vacinas impressiona muita gente quando nós temos aí massivas campanhas para aplicar vacina na população. Quem era exatamente o povo Hunza? Eu vou citar esse fato que está narrado em diversos livros. Isso eu já sei há pelo menos 40 anos sobre esse povo. E é recente, até os anos 60, esse povo desfrutava de uma saúde perfeita. Então preste atenção, McCarrison, um pesquisador, um médico escocês que trabalhava na Índia, descreve a história desse povo Hunza, que vivia na região de Caxemira, ao norte da Índia. Chamava-se povo Hunza, o qual levava uma vida bem diferente de qualquer povo na face da terra. Totalmente diferente. Viviam facilmente 110, 120 anos. Facilmente. Sem doença alguma. Sem conhecer qualquer espécie de vacina. E olha, quem disse isso é médico. McCarrison ficou tão impressionado, foi morar com eles. 14 anos viveu no meio deles. E ele só sobreviveu porque do outro lado do rio tinha um outro povo muito atrasado, muito pobre, que sempre vivia doente. Ele tinha que atravessar frequentemente o rio para atendê-los. Mas se fosse depender do povo Hunza, ele teria morrido de fome. Ele diz aqui que ele nunca foi chamado por um Hunza sequer para tratar alguma doença. Nenhum caso, nem a vista estragava, nem a vista deles. Ele chegou a dizer, esse povo não come? Ele ficou impressionado. Passava o dia todo trabalhando, esse povo não come. E ele deixou registrado tudo, descreveu esse povo. Eles nunca tiveram caso de diabetes, de câncer, de derrame, infarto, nem pensar. Então, deixou tudo descrito. Daí um outro médico chamado Belvefer, em 1963, portanto, não é tão antigo, né? 1960, é um célebre biólogo francês, juntou mais uma equipe de médicos, 3 médicos, e foi lá ver o que estava acontecendo no Vale da Felicidade, que McCarrison tinha chamado Vale da Felicidade, onde vivia o povo Hunza. Ele pesquisou com a equipe médica e tal, e chegaram à seguinte conclusão. Eles se alimentavam só uma vez por dia. Observaram, uma vez só. E tomavam um líquido assim, uma porção de mistura aí numa caneca. Um caneco daquele líquido e passava o dia. Aí começaram a analisar o que tem nesse alimento, essa bebida misteriosa. E perceberam que eram diversos tipos de frutas misturadas com a água pura da montanha e continha todos os elementos essenciais à vida. Tudo que o corpo humano precisa para viver estava nessa mistura, nesse líquido. Eram frutos variados, também tinha salsa, o damasco, que para eles era um fruto divinal, do qual aproveitavam 100%. Também pegavam o caroço, tiravam o miolo e disso tiravam óleo essencial para sobreviverem, né? Óleos graxos essenciais. Comiam pêssego, cereja, maçã, framboesa, groselha, limão, laranja e alguns cereais. Estava aí provado o seguinte, conclusão a que esses médicos chegaram. Quanto mais o homem come, mais depressa morre. E aí se observou que esse povo nunca teve febre de espécie nenhuma. A febre era desconhecida para eles também. Nenhum tipo de vacina, nunca, nada. Né? Então, essa história é real e hoje ainda existe esse povo, porém degradou bastante. É só procurar no Google, eu fiz questão de ver, já estão morrendo com 70, 80 anos, porque começaram a comer mais vezes por dia e lá tem refrigerante, tem embutidos, tem produtos industrializados. Só alguns do povo Hunza ainda observa a tradição
ficar naquele regime severo de antigamente para conservar a vida e a saúde por muitos e muitos anos. Muito bem, nós estamos conversando com o professor Jaime Bruni, ele que é especialista em terapias naturais, ele que é autor do livro best-seller A Saúde Brota da Natureza. O senhor afirma que qualquer tipo de febre se elimina usando 3 elementos, né? A água, a terra e as plantas febrífugas. O senhor pode nos explicar isso, principalmente aqui, as plantas febrífugas? Vamos explicar, então. Basta usar água, terra e plantas. E qualquer febre vem para fora. Isso é seguro. A gente puxa isso para fora e a febre desaparece. Nós não a mandamos de volta para dentro. A gente vai puxá-la para fora. Então, no início, para a pessoa com febre, a gente deve dar só água ou sucos de frutas ou verduras. Depois ela passa a comer a fruta em si. Alguns dias comendo só frutas fresquinhas. E se ela tiver com o intestino preso, é fazer um clister, uma limpeza do intestino, com água fria, né? E é importante que saibam todo tipo de febre se consegue combater, então, com esses 3 elementos, né? Água, primeiro. Fazer fricções com água fria, as quais consistem em despir o doente, passar-lhe uma toalha molhada em água fria por todo o corpo, dos pés à cabeça, e depois envolver-se numa manta de lã e deitar-se com uma bolsa de água quente na sola dos pés. É muito importante para combater a febre. 1 hora depois deve levantar-se e fazer a mesma operação, e assim sucessivamente durante 6 a 8 horas. A febre baixa logo que o doente começa a transpirar. Isso é infalível. Começou a fazer isso aí, começa a transpirar, a febre baixa. Loção com água fria. Passar água mesmo no corpo. Uma ducha fria, não mais que 1 minuto. E em seguida se agasalha bem. Com cobertas ou com roupas, né? E pode fazer de hora em hora, depois de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. E com isso vai baixando a febre. A água é para baixar a febre, né? Também para a varíola negra serve isso aí, né? Mesmo nessas febres perigosíssimas. É um recurso salvador, simplesmente, né? Que nós podemos usar sem medo. Enfaixamentos úmidos consiste em enrolar-se em lençóis ou toalhas molhadas em água fria, pode enfaixar todo o tronco e depois se agasalhar. Outros tipos de banhos, temos muitos, escaldapés, banho de tronco, banho genital, todos são importantes, né? Banhos de vapor, nós já falamos um pouco, né? Para também abrir os poros e sair a febre. Nós podemos aplicar argila, colocar argila no baixo ventre ou no tronco todo, né? Encher de barro, um meio centímetro de espessura, puxa a febre para fora. Ainda lembrando, crianças pequenas têm um recurso muito prático. Corta a cebola em rodelinhas, amarra na sola dos pés da criança com febre alta. Ajuda a baixar a febre, ajuda bastante. Então é um recurso próprio, bem apropriado. Limão e alho são 2 antibióticos naturais poderosos no combate à febre. De 3 em 3 horas tomar suco de 2 a 3 limões. E com 2 ou 3 dentes de alhos bem esmagados, é poderoso também. Cuidar para não apanhar frio quando tem o sarampo ou a varíola, para não recolher, como se diz. Tem algumas plantas que são febrífugas, que combatem a febre. Preste atenção quais são algumas importantes. Tem muitas, eu vou resumir. Aipo, alfavaca, alho, azedinha, cipó milhomes, se não tiver problemas cardíacos, pode tomar. Camomila, caroba, carobinha do campo, carqueja, coentro, eucalipto, erva macaé ou rubim ou santos filho, gervão, guaco, jaborandi, hortelã, japecanga, limão, losna, mulungu, pitanga, quina, salsa, sabugueiro, fazer também suadouros com sabugueiro, com a flor dele. 7 sangrias, que é uma erva, tansagem, urtigão, etc. Então essas são as principais plantas também para ajudar a combater a febre. E todos esses procedimentos, professor Jaime, são totalmente seguros e eficazes para combater as febres altas? Se não fosse, eu não divulgaria isso de jeito nenhum. Primeiro, eu tive que estudar muito em autores famosos, célebres, em livros. Todos confirmam que é seguro. E hoje nós temos o teste bioenergético que não erra. E ainda a gente passa por
mais pessoas para avaliarem também se confirma, né? Então, eu não poderia divulgar uma coisa que fosse perigosa, digamos. Se morre alguém que está fazendo isso e não dá certo, eu seria culpado, né? Mas não falha. Não tem falhado nunca. Assim como não se ouve falar de ninguém. Morreu porque tomou espinheira santa, morreu porque tomou tansagem, chá de calêndula. Não tem, né? Isso aí, Deus fez a coisa bem feita. Então, é seguro mesmo. O senhor só pediu para tomar cuidado com o cipó 1000 homens, não é isso? Porque ele dá palpitação se tiver problema cardíaco. Certo. É mais para criança e jovens, então. Muito bem. Professor Jaime, por que então as mães se apavoram tanto quando um filho está com febre um pouco alta? Eu gostaria que o senhor ou tranquilizasse essas mães, como eu acho que até aqui já tratou de explicar muito bem o que é a febre, né? Para que elas não se apavorem. Eu já tive oportunidade de ver em clínicas, hospitais, mães muito apavoradas, muito preocupadas porque o filho estava com febre. Por que isso continua acontecendo entre as mães, principalmente aí as mães de primeira viagem, vamos assim dizer, né? Acontece demais. Como elas se assustam? Sai de madrugada correndo para ver se consegue um médico ou consegue um posto de saúde aberto e às vezes não consegue, né? Isso sucede porque elas não conhecem ou não querem aceitar o que Deus já deixou pronto para preservar ou recuperar a saúde, deixou pronto na natureza. É uma insensatez não querer usar esses recursos da natureza gratuitos, eficazes, oferecidos pelo Criador. Basta ler o que foi recomendado em Eclesiástico 38:4. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não os despreza. Quem não acredita em nada disso, acha que tudo é bobagem, está chamando Deus de mentiroso, de falsário, de enganador. Porque os antigos viveram só com isso, nada mais eles tinham. Os animais só têm isso até hoje na natureza e dão um show de saúde em todos nós, ali está a prova, né? Então isso funciona. Os elementos da natureza são seguros, são eficazes, não matam ninguém quando usados corretamente. Então aqui está o recurso para todos nós. Vamos usar a natureza, vamos fazer as pazes com a natureza, vamos dar valor àquilo que salvou a vida dos nossos antepassados. Vamos imitar o povo Unza. Saúde perfeita, a vida toda viviam em harmonia com a natureza. Por isso. Olá, posso tomar um minuto da sua atenção? Eu quero falar do livro Saúde Brota da Natureza, da minha autoria. Esse livro é uma joia preciosa para quem o possui. Ele fez sucesso durante 34 anos. Porém, depois da 25ª edição, eu resolvi não mais editá-lo em gráficas. Fiz apenas o e-book. Então, é só encontrado na internet. Antigamente, esse livro era assim. Saúde Brota da Natureza. Depois da 25ª edição, eu reformulei, acrescentei muitos textos e se fosse hoje imprimi-lo, ele ficaria assim, 2 volumes, com 134 páginas a mais. E imprimi para mim, que eu não lido muito com computador. Então, é uma preciosidade e é um livro de cabeceira de muita gente. Trata de todos os assuntos, de qualquer problema sério que afeta a saúde humana, tem nesses livros. De tudo. É um livro que não poderia faltar numa família. E tem mais uma boa notícia. Diante da dificuldade financeira de milhões de brasileiros, eu resolvi colaborar também. Eu reduzi o preço do livro em R$30 por livro, no e-book. Ele vai custar agora apenas R$67, 67 reais, até que a situação financeira do país melhore, de modo geral, que haja uma melhora visível. Então aproveite, presenteie a família, presenteie a si mesmo, faça a sua parte, que Deus já fez a dele. Obrigado pela atenção.